Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Oração Representada. Já imaginou como seria o período antediluviano? Mistérios celestiais? No próximo minuto, revelaremos segredos ocultos e desvendaremos o fascinante mundo espiritual, seres poderosos que guardam os segredos divinos. Junte-se a nós em uma jornada épica sobre o universo espiritual e o papel extraordinário dessas criaturas na história da humanidade. Está pronto para testemunhar o inimaginável? Não perca nenhum segundo. O período antediluviano, descrito na Bíblia, refere-se à era antes do grande dilúvio, um tempo misterioso e fascinante em que a humanidade estava apenas começando a se expandir, e o mundo era drasticamente diferente do que conhecemos hoje. Esse período, narrado principalmente no livro de Gênesis, se estende desde a criação de Adão e Eva até a construção da arca por Noé e o dilúvio que destruiu quase toda a vida na terra. A criação e o jardim do Éden. Tudo começou com a criação do mundo por Deus. Ele formou os céus, a terra e todas as criaturas, e no sexto dia criou o ser humano à sua imagem. Adão foi o primeiro homem, e Deus o colocou no jardim do Éden, um paraíso de beleza indescritível, com árvores frutíferas de todas as variedades e rios que irrigavam a terra. Para Adão, Deus criou Eva, sua companheira, moldada a partir de uma das costelas de Adão. Juntos, eles viveram no Éden com uma única regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o tempo de paz e harmonia não duraria para sempre. A serpente, uma figura misteriosa e astuta, persuadiu Eva a comer o fruto proibido, e ela, por sua vez, ofereceu a Adão. Com isso, ambos adquiriram o conhecimento do bem e do mal, mas perderam sua inocência. O pecado entrou no mundo, e como consequência, eles foram expulsos do jardim. O mundo fora do Éden era um lugar hostil, onde o homem deveria trabalhar arduamente para sobreviver, e a morte se tornou uma realidade. A expansão da humanidade e o primeiro homicídio. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva tiveram filhos, e a humanidade começou a crescer. Caim e Abel foram os dois primeiros filhos do casal. Abel era pastor de ovelhas, enquanto Caim cultivava a terra. Em um determinado momento, ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Abel trouxe o melhor de suas ovelhas, enquanto Caim ofereceu frutos da terra. Deus, porém, aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que gerou grande ciúme no coração deste último. Caim, dominado pela inveja, assassinou seu irmão Abel, tornando-se o primeiro homicida da história. Como punição, Deus amaldiçoou Caim, condenando-o a vagar como um fugitivo pela terra. Apesar disso, a linha de descendência de Adão continuou com outros filhos, como Sete, que, segundo a Bíblia, foi dado a Adão e Eva para substituir Abel. O crescimento da corrupção. Com o passar das gerações, a humanidade se multiplicou e se espalhou pela terra. Os descendentes de Adão e Eva começaram a construir civilizações, mas com o aumento da população também veio a corrupção moral. O livro de Gênesis descreve um tempo em que a maldade do homem se multiplicou na terra, e todos os pensamentos do coração eram continuamente maus. Gênesis, nesse período, os filhos de Deus, uma expressão que tem diversas interpretações, tomaram para si as filhas dos homens como esposas, e dessa união nasceram os gigantes, conhecidos como Néfilins. Essas criaturas eram poderosas e temíveis, e a terra foi se enchendo de violência. Deus, ao ver a corrupção generalizada e a perversidade dos seres humanos, lamentou ter criado a humanidade. Ele então decidiu destruir a terra e seus habitantes com um grande dilúvio, mas encontrou em Noé um homem justo e íntegro. Noé e a construção da arca. Noé era um descendente de Sete, e diferentemente dos outros, andava com Deus. Deus então decidiu salvar Noé e sua família, ordenando-lhe que construísse uma arca gigantesca feita de madeira para abrigar sua família e um par de cada espécie de animal. A construção da arca durou muitos anos, e durante esse tempo Noé pregava aos seus contemporâneos sobre o juízo iminente, mas ninguém lhe dava ouvidos. Finalmente, quando a arca estava pronta, Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, juntamente com os animais, entrassem na arca. Então Deus fechou a porta, e as águas começaram a cair. O dilúvio cobriu toda a terra, e as águas se levaram até mesmo acima das montanhas mais altas. Todo ser vivo que estava fora da arca pereceu, e a humanidade, exceto pela família de Noé, foi destruída. O fim do dilúvio e o pacto de Deus. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas começaram a baixar.
A arca de Noé repousou no Monte Ararat, e Noé enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se as águas haviam diminuído. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que a terra estava seca. Após sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Em resposta, Deus fez um pacto com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal desse pacto, ele colocou o arco-íris no céu. O mundo pós-dilúvio. O período antediluviano foi um tempo de grandes civilizações, mas também de grande pecado e destruição. Após o dilúvio, a humanidade começou a se reconstruir, com Noé e seus descendentes povoando novamente a terra. A partir de então, Deus estabeleceu novas regras para a humanidade, e a relação entre o homem e a natureza mudou, com os seres humanos agora sendo permitidos a comer carne, por exemplo. A história do período antediluviano permanece como um poderoso lembrete na tradição bíblica da fragilidade da condição humana e da misericórdia e justiça de Deus. A nova ordem pós-dilúvio. Após o dilúvio, Noé e sua família se tornaram os antecessores de uma nova era da humanidade. A terra havia sido purificada do mal que a corrompera, e com ela o início de uma nova ordem divina para a vida humana e animal. Deus concedeu a Noé a responsabilidade de repovoar a terra, e abençoou a ele e seus filhos, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta bênção refletia a mesma ordem que ele havia dado a Adão e Eva no início da criação, indicando um recomeço. Mas havia também novas regras. A relação entre o homem e os animais mudou dramaticamente. Enquanto no período antediluviano parece que os humanos eram vegetarianos, após o dilúvio, Deus permitiu a Noé e seus descendentes comerem carne, desde que não consumissem o sangue do animal, pois o sangue era visto como a essência da vida. Essa nova dieta trouxe uma divisão mais clara entre humanos e animais, com os animais temendo e fugindo do homem como forma de proteger suas próprias vidas. Deus também introduziu uma lei que proibia o assassinato, refletindo o valor sagrado da vida humana. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Gênesis 9:6. Essa lei tornou-se uma das bases para a justiça e a ordem nas sociedades humanas subsequentes. Era uma advertência contra a violência desenfreada que havia marcado o período antediluviano, particularmente o assassinato de Abel por Caim. O pacto com o arco-íris. Como símbolo do pacto entre Deus e a humanidade, Deus deu o arco-íris, uma promessa eterna de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris não era apenas um fenômeno natural, mas no contexto bíblico, um sinal visível do compromisso divino com a criação. Sempre que o arco surgisse no céu após uma tempestade, seria um lembrete tanto para os seres humanos quanto para Deus da aliança feita com Noé e seus descendentes. Este pacto, conhecido como Pacto Noaico, transcendeu a raça ou religião. Ao contrário de pactos posteriores, como o de Abraão, que foram feitos especificamente com o povo de Israel, o pacto com Noé envolvia toda a humanidade e todos os seres vivos, tornando-o universal. A era dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 homens tornaram-se os patriarcas das nações que surgiram após o dilúvio. Segundo a tradição bíblica, Sem é o antepassado dos povos semitas, incluindo os israelitas, árabes e outras nações do Oriente Médio. Cã é associado aos povos da África e do Oriente Próximo, e Jafé é considerado o progenitor das nações europeias e asiáticas. A Bíblia também relata um episódio importante envolvendo Cã, que marcou o destino de seus descendentes. Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, produziu vinho e, em um momento de embriaguez, deitou-se nu em sua tenda. Cã, ao ver a nudez de seu pai, contou a seus irmãos, que reagiram com respeito, cobrindo Noé sem olhar para ele. Quando Noé despertou e soube do que acontecera, ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cã, declarando que seus descendentes seriam servos dos descendentes de Sem e Jafé. Este episódio, embora breve, teve implicações duradouras para a história bíblica. Os descendentes de Canaã viriam a ocupar a terra que posteriormente seria conquistada pelos israelitas, descendentes de Sem, sob a liderança de Moisés e Josué. A Torre de Babel e a dispersão das nações. Conforme as gerações de Noé se multiplicaram, os povos cresceram em número e ambição. Um dos episódios mais significativos dessa era foi a construção da Torre de Babel. Os descendentes de Noé, ainda unidos por uma única língua, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus.
A torre era um símbolo de seu poder coletivo e de sua ambição de fazer um nome para si mesmos. Gênesis 11:4, desafiando o mandato divino de espalhar-se pela terra. Deus, ao ver essa tentativa de centralização e arrogância, decidiu intervir. Ele confundiu a língua do povo, fazendo com que não pudessem mais se entender. O caos linguístico forçou as pessoas a se dispersarem pela face da terra, conforme Deus havia originalmente ordenado. A construção da torre parou, e a cidade ficou conhecida como Babel, que significa confusão, tornando-se o símbolo de uma humanidade dividida por suas próprias ambições. O surgimento das nações e o chamado de Abraão. Com a dispersão após Babel, as nações começaram a se formar. A genealogia de Gênesis traça a linhagem das nações a partir dos filhos de Noé. Cada grupo de descendentes foi se estabelecendo em diferentes partes do mundo, formando as civilizações antigas conhecidas. É nesse ponto que a narrativa bíblica começa a mudar seu foco, afastando-se da história universal da humanidade e concentrando-se em uma família específica, a de Abraão, descendente de Sem. Abraão seria chamado por Deus para deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra, onde ele se tornaria o pai de uma grande nação, o povo escolhido de Deus, Israel. O período antediluviano e os eventos logo após o dilúvio constituem uma era primordial na Bíblia, onde o relacionamento entre Deus e a humanidade foi moldado por crises de corrupção, destruição e renovação. Da criação ao dilúvio, passando pela dispersão em Babel, vemos um ciclo de bênçãos divinas sendo repetidamente ameaçadas pela rebelião humana. No entanto, por meio da aliança com Noé, a história da humanidade foi preservada, permitindo que a redenção se tornasse uma possibilidade real no futuro. O relato antediluviano permanece como um lembrete da soberania de Deus e da fragilidade da condição humana, apontando para a necessidade de um relacionamento mais profundo com o Criador. E se você está buscando uma vida abundante e repleta de bênçãos, procure uma igreja, descubra os propósitos de Deus para a sua vida, busque definitivo para superar desafios espirituais e viver conforme as promessas de prosperidade. Procure uma igreja à vida com Cristo e revelações profundas, e está ao seu alcance. Não perca a oportunidade de transformar sua vida. Clique agora nos comentários e inicie sua jornada para uma vida plena e próspera. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é um sonho distante, mas uma promessa esperando para ser cumprida. Sua história de sucesso começa hoje. Deixe um comentário sobre o que gostaria de explorar a seguir. Sua curiosidade é a chave para desbloquear mais mistérios do universo cristão. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Fique com Deus até o próximo vídeo.